diria que o mundo corporativo seria um eterno ensino médio? Foi isso que me disse uma amiga que hoje é executiva de compliance de uma multinacional. E não, eu não tô falando pelo aspecto geracional não, tá? Eu tô falando das pessoas de 30, 40 e 50 anos ou mais com comportamento típico de quinta série. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre confiança e maturidade emocional. Dois requisitos interdependentes fundamentais para a segurança psicológica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 5º episódio de Segure-se Quem Puder. Desde o primeiro episódio, eu trabalhei com vocês os pilares da tríade do bem-estar psicocriativo. Aquilo que, para mim, é o básico para seres humanos viverem com saúde mental e se realizarem como pessoas e profissionais. Mas aplicar cuidado, limites e autonomia, seja na vida particular ou no ambiente corporativo, é necessariamente sobre maturidade emocional. E é aqui que muita empresa patina. Pessoas ou organizações com maturidade emocional vão fluir muito mais rapidamente na construção de ambientes psicologicamente seguros, pautados por essa tríade. O problema é que a maioria das empresas se comporta ainda como salas do ensino médio. Falei disso outro dia numa palestra, olha só. Gente, e se a gente for olhar, os nhenhenhen que a gente tinha no ensino médio, a gente tem tudo dentro do corporativo. É ou não é? É verdade. Um puxando o tapete do outro, falando mal do outro, tem a outra que é popular, tem a que vai bonitona, tem o que fica escondido, o que sofre bullying. Sabe o que é pior? Eu tenho certeza que você vai se identificar com essa fala, assim como as 400 pessoas que estavam sentadas na plateia daquela palestra. Gente, depois que eu falei isso, foi um murmurinho danado, porque é um fato, é verdade. Quando a gente observa mais de perto, os conflitos corporativos são muito parecidos com aqueles da escola. Tem o colega que vive competindo para provar que é o melhor da turma, tem o que faz fofoca nos bastidores, o que sempre se sente injustiçado, o que puxa tapete do outro para subir um degrau, e aquele grupo que se protege em panelinhas e não deixa ninguém novo entrar. Tem também o líder que elogia na frente, mas critica por trás, a área que culpa a outra pelos erros, a equipe que disputa a atenção do professor, que agora é o chefe. E isso só denota uma coisa, gente. As pessoas envelhecem biologicamente, mas nem todas aprendem a amadurecer emocionalmente. E o resultado disso é o que a gente vê todos os dias na empresa. Ruídos de comunicação, disputas de ego, retrabalho, fofoca, medo de errar, medo de falar. Por isso, a performance humana cai em produtividade cada dia mais. E só aumentam os índices de afastamento por saúde mental. A maturidade emocional é o que é capaz de transformar esse cenário. Mas antes que você pense que maturidade é não sentir raiva, não sentir decepção, levar tudo com a santa paz de espírito, eu te digo que não é isso não. É sobre sim você ser capaz de sentir todos os tipos de emoção, se disponibilizar a todos os tipos de afetamento, mas saber o que fazer com isso, sem sair ferindo o outro e nem se anulando para manter o clima. Somente os negócios e os times que escolhem desenvolver isso, essa maturidade emocional, intencionalmente, é que vão poder desfrutar de verdadeira confiança. E como resultado nítido, a gente percebe limites mais coesos, comunicação clara, menor rotatividade, mais inovação e principalmente mais velocidade na tomada de decisão. Porque quando existe confiança, as pessoas deixam de gastar energia se defendendo e passam a usar essa mesma energia para criar, para sugerir e para decidir. Toda confiança se constrói quando as pessoas aprendem a cuidar de si e das relações, estabelecem e respeitam os limites e agem com autonomia e com responsabilidade. Você tá curtindo até aqui? Então aproveita para já deixar sua curtida, se inscrever no meu canal para você não perder esses próximos. E se você estiver buscando por treinamentos estruturados com foco em maturidade emocional e confiança, eu te convido a acessar soulera.com.br para você ver como eu posso te ajudar mais de perto com isso. Agora, deixa eu te contar 2 exemplos reais de como maturidade emocional alavancou os negócios. Nesse artigo da McKinsey, aparece a história de um CEO de uma empresa familiar global que descobriu o quanto a sua dificuldade em confrontar um parente problemático que trabalhava com ele vinha da infância. Esse CEO tinha sido criado num ambiente em que os conflitos eram evitados, então ele aprendeu a agradar todo mundo. Um padrão emocional que o tornou ótimo em construir laços e relacionamentos, mas péssimo em impor limites. E aí, agora ele não sabia como lidar com esse parente problemático. A sua única saída foi se abrir à vulnerabilidade, admitir que ele tinha algo para aprender, para então perceber que aquilo que ele estava passando era uma armadilha emocional e não uma falta de competência. Então, ele se movimentou para mudar.
E ao fazer isso, ganhou maturidade emocional suficiente para fazer o quê? Confrontar esse parente com respeito, com clareza e com firmeza. E o resultado foi libertador. Esse parente acabou saindo da empresa sem briga e o CEO recuperou o próprio senso de liderança e o prumo dos negócios. Nesse caso, esse CEO agiu para recuperar ou para manter a confiança na própria gestão. Mas é inegável e evidente que esse nível de clareza e assertividade que ele teve emana confiança para todas as outras pessoas da empresa. Confiança tem pelo menos duas dimensões, que é a cognitiva e a afetiva. A cognitiva diz sobre acreditar na competência técnica e intelectual de uma pessoa, e a afetiva vai envolver empatia, coerência e compromisso com a relação, com a tarefa, com o negócio. É aqui nessa segunda camada que mora a maioria dos problemas, mas também a maior oportunidade de transformações. A Harvard Business Review publicou esse artigo aqui, que eu achei muito legal, porque ele ajuda a gente a entender como a confiança pode ser reconstruída se eventualmente ela foi quebrada. A autora explica que a chave está em 3 movimentos simples, mas profundamente humanos. O primeiro é reconhecer o erro sem ter que ficar se justificando. O segundo é demonstrar consciência entre discurso e ação, um compromisso que você está disposto a fazer diferente. E o terceiro é retomar um diálogo sempre de forma transparente, sem ficar carregando a culpa como identidade ou no papel da vítima. Em outras palavras, é maturidade emocional aplicada ao cotidiano. Porque ninguém confia em quem não sabe se autorregular e nem seguir adiante depois de um erro, né? Bora levar isso então pra prática? No exercício de hoje, eu quero te propor o seguinte. Você vai pensar num erro que você já cometeu alguma vez. Você consegue olhar pra ele sem ficar na defensiva ou tentando se justificar? Esse é o seu exercício, gente. Admitir a responsabilidade devida ao equívoco que você cometeu. Coloque seu nome ali, sabe? Esse erro é meu. E depois, busque o que você vai aprender com ele. Qual o portal de transformação que este erro te abriu? Eu poderia dar vários outros exercícios sobre isso, mas quando a gente fala de maturidade emocional, o primeiro passo é admitir que a gente erra sim, e que a gente erra com frequência, porque a gente não sabe tudo. Eu acho muito engraçado que quando uma pessoa erra, meio que sem querer, ela diz assim, mas também, como é que eu ia saber disso? Eu acho engraçado porque essa fala denuncia o quanto essa pessoa estava com expectativa de saber tudo, né? Porque se o não saber virou assim uma desculpa, é porque ele não estava incluído na conta, percebe? A pessoa que responde, puxa, verdade, aprendi isso agora. Nunca imaginei que pudesse ser assim antes. Essa pessoa tá mais íntima da realidade de que ela não sabe muita coisa. Essa postura de aprendiz muda tudo. Mas atenção, tá? Não é só sobre não sei nada e sou um eterno aprendiz, não. Porque você sabe muito. Você precisa honrar sim o que você sabe. Isso é cuidar de si, honrar os seus limites e requerer autonomia. Eu acredito e acho lindo que a gente seja eternos aprendizes. O que eu não gosto é de gente que se esconde atrás disso. Para receber o resumo desse episódio, participar de desafios coletivos e ter acesso a conteúdos complementares, esteja no nosso Clube do Bem-Estar Psicocriativo, que é um grupo fechado e gratuito no WhatsApp. No próximo episódio de Segure Quem Puder, a gente vai falar sobre cenários instáveis e como essa tríade pode ajudar você e o seu time a passar da melhor forma por isso. Até lá, não se esqueça, maturidade emocional e confiança são requisitos básicos que podem sim ser construídos desde que sejam treinados intencionalmente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!